Choro surpreendente. Faxineira encontra amor no bebê de milionário, motivo incrível revelado. Ana acordou cedo naquela manhã ensolarada, a luz da cidade do Rio de Janeiro filtrando-se pelas janelas de seu pequeno apartamento. Antes mesmo de o sol aparecer por completo, ela já estava de pé, arrumando o cabelo e vestindo seu uniforme simples. O café da manhã rápido foi feito com o que restava da despensa, uma banana e um copo de água. Ela olhou para Lucas ainda dormindo, sonhando em ser jogador de futebol, e seu coração apertou ao pensar nas dificuldades que passavam. No fundo, Ana esperava que seu filho tivesse um futuro melhor. Ao chegar à mansão do milionário Eduardo, Ana se sentiu como se tivesse cruzado uma porta para outro mundo. As paredes eram adornadas com obras de arte deslumbrantes, os móveis eram luxuosos e tudo ali cheirava a riqueza. No começo, suas mãos tremiam ao trabalhar em um ambiente tão opulento, mas ela respirou fundo e se concentrou na tarefa. Enquanto passava o pano na sala ampla, um choro suave e angustiado chamou sua atenção. Ela se aproximou da porta de um dos quartos, e com a curiosidade tomando conta, abriu-a lentamente. O que viu a deixou sem palavras, um bebê sozinho em um berço de grife, enrolado em um cobertor caríssimo. O coração de Ana disparou. A situação era absurda. O pequeno Miguel, filho do empresário, estava ali desamparado, sob os cuidados de uma babá que parecia mais interessada no celular do que em cuidar da criança. Ana não hesitou. Com amor materno pulsando nas veias, ela pegou o bebê nos braços e começou a embalar. Miguel parou de chorar e seus olhos se iluminavam ao ouvir a canção que Ana cantava, uma melodia que lembrava as noites tranquilas que passaram juntas. Nesse momento, Eduardo chegou em casa, sem saber o que o aguardava. Ao ver a cena, sua expressão de frustração se transformou em perplexidade. Uma mulher da periferia com um coração gigante, cuidando de seu filho esquecido. Um instante mudou tudo. Eduardo percebeu pela primeira vez a falta de calor humano em sua vida, a ausência de amor verdadeiro em meio ao luxo. A presença de Ana despertou nele anseios que ele mesmo havia abafado. Em dias que se seguiram, a faxineira e o milionário tornaram-se aliados inesperados. Enquanto Ana cuidava de Miguel, Eduardo se esforçava para ser o pai que deveria ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas no meio de tanta conexão e crescimento, o mundo exterior os observava com olhos críticos. Entre olhares de julgamento e preconceito, Ana e Eduardo perceberam que enfrentavam, além de suas próprias limitações, a pressão da sociedade. Seriam eles capazes de construir algo verdadeiro em meio a tantas diferenças? E assim, como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a ser acionada, uma revelação bombástica sobre a verdadeira paternidade de Miguel surgiu, colocando em risco tudo o que haviam construído até ali. A pergunta que pairava no ar era: qual seria o caminho a seguir, quando a vida se tornava tão complexa e cheia de incertezas? Naquela manhã, o sol ainda não havia se erguido completamente, mas o dia já começava a se desenhar, trazendo promessas de mudanças para Ana. Ela pegou seu filho Lucas pela mão e o levou até a escola, enquanto pensava em todos os desafios que enfrentavam. O coração de Ana estava inquieto, especialmente após as interações recentes com Eduardo. Ela estava se apaixonando por ele, mesmo sabendo bem de que mundo ele vinha e quão distantes suas realidades eram. Na mansão, as coisas estavam diferentes. Eduardo decidiu participar mais da vida de Miguel e por isso estava cada vez mais por perto. O jeito que ele olhava para Ana enquanto ela cantava para o bebê não passava despercebido. Era como se ele estivesse se redescobrindo, e isso enchia o coração de Ana de um misto de felicidade e medo. Ela queria que sua vida mudasse, mas o peso de suas origens não saía da sua mente. Eduardo, por sua vez, estava lutando contra seus próprios demônios. A pressão da família e dos amigos era forte. Eles esperavam que ele se casasse com alguém de sua classe social. Ele vivia em um dilema, cada vez mais consciente de que as verdadeiras conexões não se medem pela conta bancária, mas pelo amor e carinho construídos. Enquanto olhava para Ana, sentia que sua vida, que antes parecia perfeita, estava agora cheia de buracos. Ele queria se aprofundar nessa nova relação,
mas a sombra de sua família o seguia como um fantasma, assombrando seus pensamentos. Com o passar dos dias, Ana começou a notar que algo estava mudando em Miguel. O bebê mais sorridente parecia se transformar em uma criança ainda mais cheia de vida, sempre que ela estava por perto. Eduardo também se mostrava mais presente e dedicado. Era como se eles estivessem formando uma nova família, mas as memórias de como cada um havia chegado até ali eram dolorosas. Assim, um belo dia, enquanto brincavam no quintal da mansão, Eduardo tomou coragem e convidou Ana para um passeio ao parque. Ela hesitou com medo de ser vista, mas o desejo de sentir a liberdade foi maior. O dia estava lindo, as flores estavam florescendo e a brisa suave deixava tudo mais leve. Enquanto caminhavam juntos, houve um momento mágico em que seus olhares se encontraram e o tempo pareceu parar. O riso de Miguel, espalhando alegria ao redor, fazia o mundo parecer perfeito. Porém, em meio a essa leveza, a revelação bombástica que pairava no ar começou a se concretizar. A avó de Miguel, uma mulher com uma história que ninguém conhecia, resolveu aparecer, exigindo ver o neto e trazendo com ela uma verdade que poderia acabar com aquele momento de felicidade efêmera. O sorriso de Ana rapidamente se dissipou ao perceber a tensão no ar. Qual seria a reação de Eduardo quando fosse confrontado com toda a verdade sobre a paternidade de seu filho? E Ana, conseguiria lidar com mais uma tempestade em sua vida? Ao se despedirem daquela tarde, o ar estava carregado de perguntas e o futuro incerto. Nada como uma visita inesperada para trazer à tona o que estava escondido. O que essa avó poderia revelar e como essas verdades poderiam abalar a frágil estrutura que começava a se formar entre eles? A vida reservava mais surpresas, e cada passo poderia ser tanto um avanço quanto um desvio. Quando Ana finalmente chegou em casa, o peso da situação corroía seu coração. A imagem da avó de Miguel, rígida e séria, não saía da sua cabeça. Ela havia sentido uma mistura de medo e indignação ao ver a mulher exigir o que era seu por direito. Mas o que isso significava para sua nova vida ao lado de Eduardo? As incertezas se acumulavam como nuvens escuras prestes a se romper. Miguel, alheio às tempestades da vida adulta, brincava alegremente em seu berço. O sorriso dele era uma luz no meio da escuridão que invadia os pensamentos de Ana. Encarando o pequeno, ela sentiu um sopro de esperança. Era nele que ela precisava focar. Ele ainda era uma criança pura, que não deveria carregar o peso das decisões de adultos. Mas, e Eduardo? A conexão que estava crescendo entre eles voltaria a ser abalada? A horas se passaram e a ansiedade apertava o peito de Ana. Quando Eduardo chegou, um instante de silêncio carregado de significados envolveu. Ele entrou na sala, seu olhar já carregava a marca da preocupação. Você está bem? Perguntou, ao notar a expressão tensa dela. Ana respirou fundo. Não sei, Eduardo. A avó de Miguel, ela apareceu exigindo vê-lo. Eu não sei como lidar com isso. Eduardo franziu o senho, o desespero começando a se formar em seus olhos. Como assim? Que coisas ela disse? Ela tratou tudo como se fôssemos apenas estranhos na vida dele. A voz de Ana começou a embargar, como se eu e Miguel não tivéssemos o direito de estarmos juntos. Ele se aproximou, a dor no rosto dela o atingindo com força. Prometa que não vai desistir de nós, Ana. Você e Miguel são tudo que eu quero. O calor da mão dele em seu braço fez o mundo parecer um pouco menos pesado. Mas naquele instante, Ana percebeu uma verdade difícil de engolir. As promessas de amor eram poderosas, mas a realidade era implacável. As pressões de sua família, a tradição e as expectativas do mundo de Eduardo eram como rochedos afiados prontos para rasgar qualquer laço que se formasse. O desejo de que tudo desse certo era forte, mas e se a verdade que a avó trazia cortasse esse sonho no meio? E se no fundo a presença dela fosse um lembrete constante de que eles pertencem a mundos diferentes, que nunca poderiam se encontrar plenamente? Ana fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos sombrios. A verdade era que ela estava apaixonada. Colocou ao lado o receio e decidiu dar um passo à frente. Precisamos conversar com ela. Precisamos esclarecer essa situação de uma vez por todas. Eduardo hesitou. O receio desenhou uma sombra em seu rosto, mas finalmente assentiu. A determinação dela o inspirava. Você tem razão. Vamos fazer isso. Não podemos deixar que o passado decida nosso futuro. Na tarde seguinte, o encontro foi marcado e as emoções ferviam como água em ponto de ebulição. Ambos estavam nervosos, respirando fundo antes de confrontar não só a avó de Miguel, mas tudo o que ela poderia representar. Ao chegar à casa, o coração batia descompassado, e havia a sensação visceral de que estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido. Mas o que Eduardo não esperava ao abrir a porta era o olhar penetrante da avó, que já havia se preparado para essa batalha.
Vocês acham que podem simplesmente ignorar as realidades da vida? O que vocês estão tentando esconder? Era uma pergunta difícil e naquela fração de segundo, Ana e Eduardo se encararam, percebendo que a luta estava apenas começando. A tensão aumentava e o futuro continuava incerto. Quais segredos a avó traria à tona e como isso moldaria suas vidas? A sensação de que tudo poderia mudar estava palpável no ar. O que vinha a seguir, respiravam como um novo e assustador capítulo em suas vidas. O ar na sala estava carregado de tensão. Ana sentiu seu estômago revirar com a pergunta da avó de Miguel, como se palavras pesadas tivessem caído sobre ela. Não era apenas um desafio, mas uma convocação para a batalha, e ela estava armada apenas com amor e determinação. Eduardo reagiu, envolvendo a mão de Ana na sua, buscando força um no outro. Não escondemos nada, começou Ana, recuperando um pouco da voz que lhe parecia distante. Nós só queremos fazer o melhor para o Miguel. A avó de Miguel, de braços cruzados, parecia uma muralha que se recusava a se mover. O melhor? Não sei se permitir que vocês dois fiquem com ele é o que posso chamar de melhor. Ele precisa de estabilidade. Ele precisa de uma família. E nós somos a família dele. Eduardo falou, a voz ressoando com um misto de raiva e amor. Eu sou o pai dele e a Ana é a mãe que ele merece. Precisamos que você entenda isso. A avó lançou um olhar frio, mas Ana decidiu que não iria recuar. A senhora não pode simplesmente decidir o que é a família do Miguel. Isso vai além do sangue. Estamos juntos, lutando por ele e por nós. Houve um breve silêncio, enquanto as palavras de Ana pairavam no ar como uma promessa, carregadas de desafio e esperança. No fundo, ela sabia que aquela discussão transcendia suas relações pessoais. Era um embate entre gerações, entre o antigo e o novo, entre expectativas e realidades do coração. Vocês têm coragem, a avó disse, seus olhos afiados atravessando o espaço. Mas coragem não é tudo. Miguel vai precisar de coisas que vocês não podem dar. A tensão aumentou. Ana sentiu o coração acelerar. O que a senhora quer dizer com isso? O que podemos não oferecer ao Miguel? Cada palavra soava como uma nuvem de incertezas. A avó hesitou, como se um segredo pesasse em seus lábios. Os últimos anos não foram fáceis. E o que descobri sobre o passado da sua família? Ela parou, o olhar distante enquanto parecia buscar algo dentro de si. Algumas coisas não se encerram facilmente. O bem-estar do Miguel depende também do que eu sei. Eduardo trocou um olhar cúmplice com Ana. Ao mesmo tempo que a preocupação aumentava, havia uma força crescente dentro dele. Por favor, nos diga. Não podemos lutar se não conhecemos o desafio. A avó respirou fundo, como se uma tempestade se aproximasse. Vocês precisam saber que Miguel não é apenas uma criança comum. Ele carrega um legado. A família dele nunca aceitou o que aconteceu. A verdade é que há muito mais em jogo do que apenas amor ou desejo. O que está em risco é a linha do tempo do que a nossa família representa. Ana sentiu um frio na espinha. O que significava tudo aquilo? Ela se segurou firme em relação a Eduardo. Estamos prontos para ouvir. Não vamos nos afastar, não importa o que seja. Temos que lutar pelo Miguel. A avó olhou para eles, um misto de respeito e dúvida preenchendo seu olhar. Então, se vocês realmente estão dispostos a enfrentar o que está por vir, precisaremos de um plano, e primeiro, precisam saber a verdade sobre o passado da família de Miguel. Com a adrenalina percorrendo suas veias, Ana se perguntava se eram capazes de lidar com as verdades que vinham à tona. Um misto de apreensão e determinação cresceu dentro dela. O que mais poderia descobrir? Aquele era apenas o começo de algo muito maior. E enquanto buscavam respostas, a pergunta mais dolorosa permanecia. Estariam eles prontos para enfrentar o que o passado reservava para o futuro de Miguel? A sala parecia um palco onde a tensão se espalhava como uma sombra. O olhar da avó de Miguel atravessava o espaço como uma faca afiada, cortando a coragem que Ana e Eduardo tentavam sustentar. O que mais estava por vir? Ana sentia o peso da incerteza em seu peito, e o silêncio, agora, parecia um eco insuportável. Então, vocês querem saber a verdade? A avó começou relutante, como se cada palavra fosse um passo em direção a um abismo. Preparem-se, porque o que vou contar pode mudar tudo. A voz dela perdeu a rigidez, revelando uma fragilidade que Ana não esperava. Ana e Eduardo se aproximaram, prontos para se apoiar um no outro. Estamos prontos, Ana afirmou com a determinação que pairava no ar. As palavras eram um pacto silencioso entre eles. A avó respirou fundo, como se quisesse juntar a coragem necessária. Miguel é especial. Ele pertence a uma linhagem. A pausa foi longa e dolorosa. Uma linhagem que sempre foi marcada por segredos e desentendimentos. E há anos, algo aconteceu. Um erro, um acidente que manchou o nosso nome.
Eduardo apertou a mão de Ana de forma possessiva, enquanto seu olhar se fixava na avó. Um acidente? Que tipo de acidente? A avó hesitou. Queria que a revelação fosse a dose precisa de veneno que curasse a ferida, mas o peso do passado a impedia. Na verdade, Miguel não carrega apenas um sobrenome. Ele é a última esperança para unir uma família que já esteve à beira da destruição. E a verdade é que há pessoas que não aceitarão que ele esteja com vocês. Ana trocou um olhar apreensivo com Eduardo. A confissão estava tecendo um labirinto em suas mentes. Qual era o significado disso para o futuro de Miguel? Então, se nós formos a família dele, seremos alvo de quem não aceita essa união? Eduardo disse, sua voz se elevando lentamente. Quem são essas pessoas? Aqueles que ainda acreditam que o passado deve ser enterrado, e que ser parte de uma nova família é uma traição. A avó, por um instante, pareceu se perder em suas lembranças. Eles não param por nada. É por isso que Miguel precisa de um lar verdadeiro, e vocês precisam de cautela. O amor é forte, mas não pode proteger do que está à espreita. As palavras da avó eram como uma tempestade se aproximando do tranquilo céu que construíram. Ana sentiu o medo escalar dentro dela. Como poderiam proteger Miguel de um legado tão complicado? Velhas rixas e segredos se tornaram uma ameaça palpável, e o amor que achavam que era suficiente agora se sentia como uma luz ofuscada. Precisamos saber mais sobre essa família, sobre os riscos, Ana disse, a voz um sussurro que não escondia a urgência. Se Miguel é alvo, então nosso amor precisa estar preparado para lutar. A avó assentiu, a expressão ainda contida, mas agora com um fio de esperança. Se vocês se unirem e forem espertos, há uma chance. Mas precisarão de aliados e segredos que estão guardados há muito tempo. O primeiro passo é visitar a antiga casa da família, onde tudo começou. O coração de Ana disparou ao ouvir isso. Ela sabia que se a verdade morava naquele lugar, ela seria como uma porta escancarada para a luz ou escuridão. O significado da corrupção familiar poderia ser revelado e com isso mais perigos poderiam surgir. Estamos prontos. Podemos fazer essa viagem, respondeu Eduardo, firme, mas com um toque de incerteza no olhar. E assim, Ana percebeu o peso que estavam prestes a carregar. O risco era imenso, mas a promessa de descobrir a verdade era irresistível. Se o futuro de Miguel estivesse à mercê de antigos fantasmas, eles precisavam encarar o que viesse em seu caminho. Enquanto se preparavam, uma nova questão martelava na mente de Ana. Estariam mesmo prontos para enfrentar o que a casa da família revelaria? E seria o amor suficiente para enfrentar o passado que ameaçava o futuro de Miguel? Ana não conseguia tirar da cabeça a ideia de visitar a antiga casa da família. Enquanto arrumava algumas coisas para a viagem, ela sentia seu coração pulsando como se quisesse escapar. Imaginava o que poderia encontrar naquele lugar, nas paredes de história e segredos. A cada item que guardava na mala, a inquietação aumentava. Eduardo estava ao seu lado, organizando as coisas com um olhar focado. Você acha que vamos encontrar respostas? Ele quebrou o silêncio, revelando sua própria insegurança. Ana sabia que ele também estava apreensivo, mas a determinação deles juntos parecia forte o suficiente para aguentar qualquer tempestade. É o que espero, Ana respondeu, analisando o rosto dele. Precisamos saber a verdade, Eduardo. Miguel merece isso. Ele assentiu, mas a dúvida permanecia visível em seu olhar. Para eles, a viagem simbolizava mais do que só um passeio. Era um convite ao desconhecido, e a sombra do passado estava prestes a se manifestar em um lugar que deveria ser sagrado para a família de Miguel. As histórias que ouviam da avó agora tomavam forma real. E Ana se via na vanguarda de um conflito em que o amor e o sangue não bastavam mais. Assim que pegaram a estrada, o clima começou a mudar. A estrada parecia não ter fim, serpenteando por entre as árvores, como se a natureza estivesse tentando esconder algum segredo. A tensão crescia a cada quilômetro, e Ana começou a falar sobre coisas aleatórias, tentando dissipar o peso que sentiam. Lembra daquela vez que encontramos Miguel perdido no parque? Disse ela, tentando transformar a dor da incerteza em risos. Ele estava tentando achar o caminho de volta para casa. Eduardo sorriu, lembrando-se da cena. Ele olhou para nós com aqueles olhos grandes e perdidos. Era como se estivesse tentando nos dizer o que estava sentindo. Ana continuou, agora com mais alegria. Nunca vou esquecer como ele sorriu quando o levei de volta. Ele é especial, não é? Sim, ele é, Eduardo confirmou, e uma compreensão silenciosa passou entre eles. O amor por Miguel era forte e unificador, mesmo diante de todos os desafios que os aguardavam. Finalmente chegaram a casa. O lugar era imponente, mas carregava uma aura de abandono e dor.
As janelas estavam opacas e o jardim, que um dia deve ter sido exuberante, agora era um campo de ervas daninhas. Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Isso não era apenas uma casa, era um mausoléu de memórias. Precisamos entrar, Eduardo disse, com um toque de firmeza na voz. Ana concordou, mas hesitou por um momento. Uma parte dela queria correr, mas eles já estavam ali. Miguel dependia deles e para ele as portas do passado precisavam ser abertas, mesmo que isso significasse expor feridas. Quando atravessaram a porta principal, o ar dentro da casa cheirava a mofo e desespero. Nas paredes, fotos em preto e branco de rostos desconhecidos observavam cada movimento. Ana sentiu um nó na garganta. As histórias que haviam sido contadas na sala da avó agora pareciam ganhar vida com cada passo que davam. Vamos procurar o que precisamos e sair, certo? Eduardo tentou tranquilizá-la, mas havia um tom de incerteza que não passava despercebido. Sim, mas precisamos encontrar o que nos trouxe aqui. E talvez, isso seja mais complicado do que pensamos, Ana respondeu, sentindo a energia ao seu redor pulsar como se algo a estivesse chamando. A exploração pela casa começou. Cada porta aberta revelava algo desconhecido, e cada sombra ao redor parecia ter um eco, um sussurro do que estava por vir. Ana queria gritar e perguntar a Miguel se ele sentia a mesma inquietação. E enquanto investigavam, uma nova pergunta lhe surgiu na mente. Até onde iriam para proteger o pequeno Miguel e o futuro dele? Mas antes que ela pudesse mergulhar mais fundo em seus pensamentos, um barulho vindo de um dos cômodos atrás deles quebrou a tensão no ar. Era como se algo ou alguém estivesse esperando por eles, pronto para revelar uma verdade que mudaria tudo. Ana e Eduardo trocaram olhares nervosos, e o medo começou a se entrelaçar com a curiosidade. Quem ou que poderia estar à espreita naquela casa esquecida? O que mais seriam obrigados a enfrentar antes de encontrarem as respostas que tanto buscavam? O barulho ecoou novamente abrupto e cortante, fazendo com que Ana e Eduardo congelassem no lugar. O coração de Ana disparou, uma mistura de medo e expectativa a envolvia. Aquela casa que já parecia tão cheia de segredos, agora parecia querer falar. Mas o que ela teria a revelar? Vamos verificar, Eduardo disse, mas sua voz tremia ligeiramente. Ana se sentiu dividida entre a necessidade de descobrir a fonte daquele som e o desejo de fugir dali. Contudo, Miguel precisava deles. A responsabilidade que pesava sobre seus ombros os mantinha firmes. Com cautela, eles seguiram em direção ao barulho, um leve rangido que vinha de trás de uma porta. Ana segurou a mão de Eduardo, buscando coragem na presença dele. O espaço entre eles era pequeno, mas a proximidade gerava conforto em meio ao desconhecido. Ao se aproximarem da porta, sentiram um frio na barriga, como se uma tempestade estivesse se formando. Eduardo tomou a frente, empurrando lentamente a porta. O que encontraram foi um pequeno quarto empoeirado, repleto de caixas em desordem. No centro, um berço antigo coberto com um pano. O pano se movia levemente, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Ana conteve a respiração. Vá fundo, Eduardo, ela sussurrou, tentando manter a voz firme. Com um movimento cuidadoso, ele afastou o pano. Um choro suave e delicado encheu o ar. Ana se aproximou, e quando sua visão se ajustou à luz fraca, ela viu um bebê com olhos arregalados que brilhavam como estrelas em meio à escuridão. O pequeno estava sozinho no berço, e Ana sentiu um aperto no peito. Como alguém conseguiu deixar um ser tão indefeso naquele lugar? De onde ele veio? Eduardo murmurou, ainda em choque. Ana se agachou ao lado do berço, tocando suavemente a mão do bebê. Imediatamente, ele prendeu o dedo dela com força, como se sentisse a necessidade de proteção. Ele precisa de nós, Ana disse, sua voz embargada pela emoção. Miguel a havia ensinado a ver o amor nas pequenas coisas, e aquele bebê era uma dessas coisas. Um pequeno ser que precisava de um lar e mais ainda, de amor. Eduardo a olhou, e naquele instante, Ana viu o homem que se importava não apenas com Miguel, mas com qualquer vida que cruzasse seu caminho. A presença do bebê não era apenas uma coincidência, era um chamado, um novo propósito em meio ao caos. Mas quem era aquela criança? E o que havia acontecido com os que deveriam cuidar dele? Acho que precisamos levar ele com a gente. Miguel e ele precisam estar juntos, afirmou Ana, seus olhos brilhando com a determinação que passou a preenchê-la. Eduardo assentiu, mesmo com a dúvida ainda pairando no ar enquanto preparavam para levar o bebê. Um papel jogado em uma das caixas atraiu a atenção de Ana. Ela se agachou novamente e o retirou. As palavras escritas ali eram quase ilegíveis, mas a mensagem fazia seu coração parar. Ele é herdeiro. Protejam-no a qualquer custo. O que isso significa?
Eduardo perguntou, a preocupação crescendo em seu olhar. Não sei, mas temos que descobrir. Isso pode estar ligado a Miguel e ao que aconteceu com a família, Ana respondeu, o peso da responsabilidade aumentando. As perguntas se multiplicavam em sua mente enquanto um novo plano começava a se formar. Com o bebê nos braços, eles se dirigiram para a porta, mas o olhar de Ana ainda estava fixo no papel. Quem estava atrás dessas palavras? Quais perigos eles ainda teriam que enfrentar? E mais uma vez a sensação de que estavam apenas começando sua jornada apertava em seu peito. O passado estava se reescrevendo diante de seus olhos, e a verdade era um labirinto onde eles estavam prestes a entrar. Com o choro do bebê ecoando em seus ouvidos, Ana se perguntou, quem realmente os estava observando naquela casa? E o que mais o destino tinha reservado para eles? Quando Ana e Eduardo saíram do quarto, o ar parecia mais pesado, como se a casa estivesse retendo a respiração junto com eles. Cada passo que davam anunciava uma nova realidade, uma mudança que os puxava para um futuro incerto. Ana olhou para o bebê em seus braços, acreditando mais do que nunca que havia uma razão profunda para os eventos que os levaram até ali. Precisamos ser rápidos, Eduardo disse, sua voz soando firme, mas uma sombra de apreensão ainda o acompanhava. Seja lá quem deixou aquele bilhete, pode voltar a qualquer momento. Ana fez uma leve inclinação de cabeça, sentindo a urgência pesar sobre eles. Saindo da casa, o ar fresco da noite parecia revitalizá-los, mas a inquietação ainda pairava no ambiente. A lua estava alta no céu, iluminando o caminho à frente, quase como um guia. Mas mesmo iluminado, o exterior daquela casa tinha uma aura de mistério que fazia o coração de Ana acelerar. Quem poderia se interessar tão desesperadamente pelo bebê? E mais importante, por quê? Precisamos encontrar Miguel, Ana murmurou enquanto caminhavam. Ele precisa saber sobre isso. Eduardo assentiu, sua expressão se tornando mais determinada. O caminho até a casa de Miguel parecia mais longo do que o normal. O silêncio da noite, intercalado pelos choros do bebê, ecoava em seus ouvidos, criando uma trilha sonora angustiante. Ana se perguntava se Miguel não estaria preocupado com eles. Assim que pensou nisso, a imagem do amigo surgiu nítida em sua mente sorrindo, rindo, sempre tão cheio de vida. Aquela imagem a guiava, enquanto os medos começavam a se dissipar. De repente, um barulho os fez parar. Uma sombra se moveu rapidamente e Ana sentiu o estômago revirar. Eduardo também percebeu sua expressão alerta. O que foi isso? Ele sussurrou, já com a mão em punho, pronto para agir. Mais uma vez, a proximidade do bebê, ondulando em seus braços, trouxe um tipo diferente de proteção. Algo naquela criança fazia Ana sentir que deveriam lutar, não apenas por ele, mas pelo que ele representava, esperança, um futuro, e o inexplicável laço que todos compartilhavam. Vamos! Estamos perto, Eduardo encorajou, puxando Ana em direção à casa de Miguel. Cada passo era como uma bateria de coração, rápido e impaciente. Ao chegarem, Eduardo bateu na porta com firmeza. O som ecoou como um chamado, uma súplica entre os mistérios que envolviam aquela noite. Miguel abriu a porta lentamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. O que aconteceu? Ele perguntou, rapidamente se afastando para deixar que entrassem. Ana podia ver a preocupação em seu olhar, mas havia algo mais, uma curiosidade que fazia seu coração pulsar forte. Precisamos falar, Ana disse, mas antes que pudesse continuar, a voz dele a interrompeu. Vocês trouxeram o bebê? Ele está bem? A urgência na fala de Miguel fez com que uma onda de alívio a invadisse. A gente encontrou ele na casa, Eduardo explicou, enquanto olhava ao redor, quase como se esperasse um ataque. Havia um bilhete, ele hesitou, a gravidade da situação pairando entre eles. Ana não conseguiu conter a tensão acumulada, por isso se adiantou, segurando o papel e mostrando para Miguel. Assim que ele leu, sua expressão mudou para uma mistura de choque e compreensão. Meu Deus, Miguel sussurrou, a voz baixa, quase quebrada. Ele é um herdeiro? Ana e Eduardo trocaram olhares. O impacto da revelação percorria o ar como uma eletricidade. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer com eles e com aquele bebê? Precisamos entender o que está acontecendo e rápido, Ana disse, sentindo que a noite ainda guardava muitos segredos. E à medida que a verdade começava a se revelar, a pergunta escapou dos lábios de Miguel. Quem está realmente atrás dele? E que perigos estamos prestes a enfrentar? Enquanto as portas do desconhecido se abriam aos poucos, Ana e Eduardo estavam prestes a entrar em uma trama que desencadearia eventos muito além de sua imaginação. Miguel agarrou o bilhete e suas sobrancelhas se franziram. Aqui, diz que ele é um herdeiro. O que isso significa?
A voz dele tremia levemente, uma mistura de incredulidade e preocupação. Ana sentiu o peso das palavras. Ela sabia que aquela descoberta ia além das suas vidas cotidianas. Esse bebê, esse pequeno ser, tinha um destino que poderia afetar muita gente. O choque na expressão de Miguel era contagiante. Eduardo, observando o amigo, decidiu agir. Precisamos de respostas. O bilhete pode nos levar a saber mais. Miguel acenou com a cabeça. Certo, mas para onde vamos primeiro? Não podemos perder tempo. Se realmente há alguém atrás desse bebê, temos que protegê-lo. A determinação no olhar de Eduardo fez Ana sentir uma chispa de esperança. Eles não estavam sozinhos naquilo, juntos poderiam enfrentar o que viesse. Enquanto Miguel pegava o bilhete e o analisava, Ana olhou para o bebê em seus braços. Ele estava calmo, observando tudo com uma serenidade que parecia surreal, como se soubesse que todos estavam correndo ao seu redor por um motivo maior. Miguel, vamos para a sua sala. Ali podemos discutir com mais calma, sugeriu Ana, tentando manter atenções sob controle. Ao entrarem na sala, Miguel se afastou um pouco, pegando um antigo álbum de fotos da estante. Meus pais, eles estavam envolvidos em algo maior. O que se passou antes da minha infância era uma história cheia de segredos. Ele começou a folhear rapidamente, buscando qualquer pista que pudesse ligá-lo à revelação do bilhete. Ana se aproximou dele, seu coração acelerando. Talvez você tenha informações que nunca soube. Algo que pode estar conectado a esse bebê. Miguel concordou, seus olhos brilhando com uma nova luz. Ele parou em uma página que mostrava uma foto dele com a avó. Ela sempre falava de nossa família e de um legado. Um poder que precisávamos proteger. E esse poder é o quê? Falar o que vem a ser herança? Questionou Eduardo, curioso. Não sei, mas existem pessoas que estão atrás desse legado. Pessoas perigosas. Miguel fechou o álbum, e o ar ficou pesado com as implicações daquelas palavras. Ana começou a amamentar o bebê, e enquanto fazia, sentiu uma onda de proteção invadir seu ser. O lar que ela queria construir, suas esperanças e sonhos estavam agora interligados a uma realidade assustadora. Devemos nos preparar, disse Eduardo, rompendo o silêncio que se formou. Precisamos descobrir quem está atrás dele. Precisamos de mais informações, de aliados. A ideia de se colocar contra esse desconhecido gerou um frio na barriga de Ana, mas ao mesmo tempo, uma vontade de lutar por aquela vida tão inocente que agora tinha em seus braços. Miguel concordou, seus olhos cerúleos cheios de determinação. Vamos até a antiga biblioteca da família. Pode haver registros que ajudem a entender o que está em risco. Ana hesitou, mas a determinação de Eduardo e a crença inabalável de Miguel a encorajaram. Eles precisavam fazer isso não apenas por si mesmos, mas por aquele bebê que agora era parte de suas vidas. Ao saírem da casa, a noite ainda era cheia de incertezas. Quando passaram pela porta, uma brisa inesperada fez as folhas das árvores sussurrarem, como se a natureza também estivesse atenta ao desenrolar daquela história. No caminho para a biblioteca, Ana sentiu uma mudança no ambiente. Uma presença, como se algo ou alguém os estivesse observando. Vocês sentem isso? Perguntou, olhando para trás. Eduardo parou, a expressão tensa no rosto. Precisamos acelerar. Essa sensação pode significar que não estamos sozinhos. A sensação de perigo não era apenas um alerta. Era um aviso claro de que estavam prestes a entrar em um jogo muito maior do que haviam imaginado. A ânsia de saber o que estava por trás daquela sombra os impulsionava para frente. Qual seria o próximo movimento? No fundo de sua mente, Ana sabia que a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer ameaça que enfrentassem. E enquanto corriam em direção ao desconhecido, a única certeza que tinham era a proteção que aquele bebê representava e o desejo de desenterrar os segredos que pairavam sobre suas vidas. Quem seria o verdadeiro inimigo? E até onde iriam para proteger o que era mais precioso? Essa era a pergunta que pulsava em seus corações, prestes a ser revelada na próxima curva do caminho. A noite avançava, e a biblioteca da família aguardava com seus segredos cobertos por poeira e teias de aranha. A porta rangia ao ser aberta, e o cheiro de livros antigos e lembranças esquecidas invadiu suas narinas. Ana sentiu o coração acelerar. Todos os mistérios poderiam estar ali, em meio àquelas páginas amareladas, esperando para serem revelados. Miguel liderou o caminho, seu olhar determinado. Aqui nós podemos encontrar a resposta que precisamos, ele disse, e sua voz ecoou em meio ao silêncio da sala. Ana e Eduardo seguiram, seus olhos varrendo as estantes abarrotadas de livros. Relatos de uma história que nunca souberam. Cada livro parecia carregar um pedaço do passado, um fio de uma linhagem que os precedeu.
Enquanto Miguel começava a folhear algumas obras, Ana se afastou um pouco, examinando uma velha fotografia emoldurada na parede. Era uma imagem de um casal sorridente, provavelmente os avós de Miguel. Eles pareciam felizes, mas a expressão nos olhos revelava algo mais profundo, uma história que nunca teria um final feliz. Ei, olha isso! Miguel exclamou, puxando para fora um livro grosso emoldurado em couro. É o diário do meu pai. Ele começou a folhear, e a tensão no ar aumentou. Eduardo se aproximou com a ansiedade palpável. Leia, pediu Ana, se unindo a eles com o bebê ainda nos braços. O pequeno parecia calmo, como se sentisse a importância daquele momento. Miguel lançou um olhar para o diário, e enquanto lia em voz alta, a atmosfera se tornava densa, preenchida por revelações. As escolhas que fizemos, o legado que carregamos. Tudo voltará, e as consequências nos alcançarão em nossa próxima geração. Miguel leu, passando a mão pela boca. Isso é sobre mim e sobre o que está em jogo. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. O passado da família de Miguel estava mais entrelaçado em suas vidas do que jamais imaginara. E com isso as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que mais diz? Perguntou, contendo a respiração. Miguel continuou. Há aqueles que querem acabar com a linhagem. Eles sempre estiveram à espreita, esperando por uma fraqueza para atacarem. Estão prontos para nos destruir, mas não aceitam que Miguel se afaste desse destino. Uma onda de preocupação percorreu o coração de Ana. A responsabilidade de proteger não apenas Miguel, mas todos os que amavam, parecia avassaladora. Então precisamos ser mais cuidadosos. Não podemos deixar que eles venham até nós, disse Eduardo, seu olhar decidido como nunca. Mas enquanto estavam absorvendo aquelas palavras, uma sombra cruzou a porta da biblioteca. Ana virou-se rapidamente, sentindo o estômago apertar. Seria alguém da família? Ou um inimigo, uma ameaça que vinha para cumprir o que o diário mencionava? Antes que pudessem reagir, a figura parou à porta. Era a avó de Miguel. O rosto dela estava pálido, e os olhos eram como brasas ardentes. Desculpem-me por interromper, ela começou com um tremor na voz. Eu tive que vir. Miguel, surpreso, segurava o diário, a expressão em seu rosto uma mistura de desconfiança e curiosidade. O que você está fazendo aqui? Você não pode nos ajudar se estiver aqui, ao contrário. Ela hesitou, seu olhar passeando pela sala como se estivesse buscando por algo. Eu vim avisar, disse finalmente. Vocês não estão seguros. Aqueles que buscam o que Miguel represente já estão em movimento. E isso não se trata apenas de proteger o bebê. É sobre a linha do sangue que vocês carregam. É sobre a verdade que deve ser revelada. Essa verdade é algo que deve ser enfrentado, certo? Disse Ana, a voz firme, enquanto o medo tomava conta dela. Não podemos correr, temos que nos preparar. A avó assentiu, seus olhos brilhando com uma determinação que Ana não esperava. Isso requer coragem, mas ao mesmo tempo lealdade. Vocês se uniram por amor, mas há mais do que isso. Existirá uma escolha. A escolha entre lutar ou deixar que o passado vença. Ana sentiu que a realidade estava prestes a se desdobrar diante deles de uma maneira que mudaria tudo. E naquele momento, com o bebê em seus braços e a verdade prestes a ser revelada, ela decidiu, estamos juntos nessa, não importa o que aconteça. Vamos descobrir o que precisamos para proteger Miguel e seu futuro. Eduardo pegou a mão de Ana, apertando-a com intensidade. O amor que cultivaram agora era um farol em meio à tempestade. E não importava quais segredos precisavam ser desenterrados, eles enfrentariam tudo isso juntos. Como família, como aliados. A avó, impressionada com a força deles, respirou fundo. Então vamos. Temos um caminho a percorrer e segredos para desenterrar. E lembrem-se, se a verdade é o que procura, devemos lutar por ela. Por Miguel e por todos nós. Cada palavra que ela proferiu era como um chamado para um novo começo, um convite para abraçar o que estavam destinados a ser. Com a determinação pulsando em seus corações, Ana, Eduardo, Miguel e a avó saíram da biblioteca, prontos para enfrentar não apenas o que o passado lhes trouxe, mas também para moldar o futuro que desejavam, um futuro construído com amor, coragem e esperança. E assim, naquele instante, eles tomaram a decisão mais importante de suas vidas, não apenas lutar pelo que era certo, mas pela família que formaram, pronta para quebrar barreiras, superando preconceitos, cercados de amor e proteção. O amanhecer começava a despontar no horizonte, trazendo uma nova luz. O sol aparecia e com ele a promessa de um novo dia e um futuro que, afinal, poderia ser reescrito. Juntos. Eram invencíveis. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem histórias como esta. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, vamos espalhar amor e esperança.